como responder uma notificação do Ministério Público do Trabalho. Meu nome é Miro Paz, do Papo Trabalhista, e hoje eu quero bater um papo contigo a respeito desse assunto. Então, se você tem dúvida ou curiosidade a respeito, me acompanhe até o final do vídeo. Esse é um tema, acho que está tendo bastante procura ultimamente. Eu fui fazer uma pesquisa na internet a respeito e não encontrei quase nenhum material. E nas últimas semanas eu recebi muitos pedidos de ajuda, né, de como entender aí um pouco do procedimento, né, de investigação do Ministério Público do Trabalho e como responder, né, essa notificação. Então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, até meio despretensiosamente, sem nenhum roteiro em específico. Mas o objetivo dele é justamente trazer aí um pouco da minha experiência, né, trazer um pouco do meu convívio, do meu dia a dia, demonstrar para vocês como é que isso funciona, né, como que o procedimento meio que anda, né, mas sem trazer ainda o fundamento, embasamento técnico. Se vocês querem que eu faça posteriormente um outro vídeo, né, com fundamentos técnicos, trazendo aí em que normas estão embasados os procedimentos, vocês deixem aí nos comentários. Se a gente tiver aí mais do que 15, 20 comentários, a gente vai e faz. Então eu sento, eu preparo uma aula justamente com isso, e aí combino com o Jean, inclusive, para trazer aí todo o trabalho de edição aí que ele faz com relação às normas, e a gente vai lendo e vai acompanhando tudo isso. Nesse vídeo não vai ser isso, esse vídeo vai ser um vídeo mais para compartilhar um pouco mais da minha experiência e trazer uma sugestão aí de passo a passo para responder as notificações do Ministério Público do Trabalho. Só que para isso, para entender um pouco mais esse passo a passo, é necessário trazer um pouco de conteúdo, realmente entender o que existe, né, de procedimentos, os tipos de procedimentos que existem, a diferença entre o Ministério Público do Trabalho e o antigo Ministério do Trabalho, que muita gente ainda confunde, né, e identificar, né, se realmente é preciso ou não, né, de um advogado para responder isso. E quando eu vou responder essa então do advogado, também já vou dizer um pouco para que serve esse vídeo, né? Bom, então vamos começar justamente por essa pergunta. Precisa ou não de advogado para responder uma notificação aí do Ministério Público do Trabalho? Tecnicamente, né, a lei não exige que haja aí a presença do advogado para fazer essa resposta à notificação do Ministério Público do Trabalho. Então a empresa que foi notificada, né, ou a pessoa que foi notificada, não necessariamente vai precisar contratar um advogado para fazer essa resposta, como acontece, por exemplo, num processo judicial. Mas o advogado, por entender um pouco mais aí de procedimentos, né, normas, fundamentos, né, entender um pouco melhor como é o funcionamento do mundo do direito, é extremamente aconselhável então que haja assim um acompanhamento também de um profissional do direito, de preferência que seja especialista aí na área de trabalho, né, que vai responder então essa notificação do Ministério Público do Trabalho. Mas não é necessário. Então esse vídeo eu estou fazendo, vou explicar um pouco mais os procedimentos e não vou utilizar termos tão técnicos, pelo menos vou tentar, né? Não utilizar porque, como é do nosso dia a dia, muitas vezes a gente usa alguns termos que para nós se torna algo do corriqueiro, mas que muita gente ainda não conhece. Mas vou tentar ser o mais simples e objetivo possível, né, para que qualquer pessoa entenda e possa então utilizá-lo ele como base para fazer elaborar então a sua resposta e responder uma notificação. Na minha experiência lá no meu dia a dia, né, como servidor aí do Ministério Público do Trabalho, eu vejo muitas vezes contadores respondendo, muitas vezes eu já auxiliei também o pessoal de departamento pessoal que recebe, né, essa notificação e vai juntar toda a documentação que foi solicitada para fazer o protocolo junto ao MPT e apresentar isso então para o Ministério Público do Trabalho. Gestores em geral também podem fazer isso, né, fazer essa resposta. Então não há necessidade de advogado, e esse vídeo vai ajudar então todo mundo que precisa, né, realmente fazer uma resposta. Essa é a intenção desse vídeo, é trazer aí a minha experiência do dia a dia para auxiliar vocês. Não quer dizer que essa seja a única forma e que seja a única forma correta, inclusive. Pode haver outras formas, né? Inclusive vou explicar um pouquinho mais dos procedimentos e vocês vão ver que dependendo aí do procedimento que está em andamento, em que tipo de procedimento você foi notificado, vai ter aí uma questão pode haver uma questão de estratégia para responder ou não, de acordo com o objetivo de cada procedimento. Então, realmente eu quero trazer um pouco só uma noção para vocês. E aí, como eu disse, né, se vocês quiserem que eu traga fundamento legal, né, por trás disso tudo, eu posso trazer de repente em um
vídeo posterior, num próximo vídeo, se for à vontade aí do pessoal. Outra questão então que é importante esclarecer antes de começar realmente: a diferença entre o Ministério Público do Trabalho e o antigo Ministério do Trabalho, que hoje é só uma secretaria do Trabalho relacionada ao Ministério da Economia hoje em dia. O Ministério Público do Trabalho, ele tem uma competência mais ampla, digamos. Ele tem a competência aí para tutelar direitos coletivos e difusos, direito que pertence a uma coletividade ou a toda a sociedade de uma forma difusa. O Ministério do Trabalho e Emprego, que atuava através dos auditores fiscais do trabalho, hoje ainda existem os auditores fiscais do trabalho, mas estão vinculados a uma secretaria, eles podem tutelar então qualquer norma do direito do trabalho. E aí como é que eles tutelam isso? Através da aplicação de multas, ou de lavraturas de autos de infração, ou talvez até mesmo através de lavraturas de termos de embargo ou interdição. Eles podem atuar então para corrigir a conduta passada e futura. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ele só vai corrigir as condutas para o futuro, O Ministério, o MTE, os auditores fiscais do trabalho também não tem essa competência para ajuizar uma ação pedindo que o Poder Judiciário obrigue a empresa a tomar uma atitude. Já o Ministério Público do Trabalho pode ter sim, tem essa competência, ele pode chegar neste ponto dependendo de como correu a questão da investigação, da apuração de uma eventual denúncia. Então essas são algumas diferenças, Se a gente for colocar na internet, encontra bastante coisa, principalmente com relação à competência mesmo, na tutela de direitos a gente vê bastante essa diferença. E isso é importante, inclusive, para identificar se o Ministério Público do Trabalho está agindo aí dentro da sua legitimidade ou não, Isso pode ser uma questão interessante, principalmente para os operadores do direito que estejam vendo esse vídeo. O próximo passo, então, eu vou explicar mais ou menos quais tipos de procedimentos que existem no Ministério Público do Trabalho. No decorrer da história do MPT, foram criados vários procedimentos, vários tipos de procedimentos para auxiliar aí no processo de apuração mesmo dessas denúncias, em um momento havia a tal da REP, agora, hoje em dia existe a ANF, existe o IC, existe o PP, só que cada etapa, cada procedimento desse, ele vai ter um objetivo. Ele tem uma função, e é isso que eu quero explicar um pouquinho mais para vocês, que vocês possam entender, porque dependendo da etapa ou o tipo de procedimento que vocês forem notificados, o objetivo pode ser diferente, Existem então dois procedimentos que não são tão utilizados, nesses meus 7 anos de trabalho no MPT, eu passei por pouquíssimos desses tipos de procedimento, que são o PA-ARB ou o PA-MED. O que seria o PA-ARB e o PA-MED? O ARB seria de arbitragem, e o MED de mediação. Então é quando um trabalhador, uma empresa, um sindicato, alguém vem e pede então pro MPT atuar como ou árbitro ou como mediador. Então saltou esse tipo de procedimento, e tudo que vai decorrer aí, que vai acontecer dentro desse procedimento, tem esse objetivo, ou é a arbitragem ou é da mediação. E aí a gente vai para a lei de arbitragem e mediação para entender mais ou menos como é que funciona. Eu não vou entrar nessa seara, mas é importante que você saiba que existem então esses dois tipos de procedimentos, PA-ARB e PA-MED. Existe também o tal do PA-PROMO. O PA-PROMO é quando a gente tem o Ministério Público do Trabalho, ele vai fazer uma atuação mais social, uma espécie de política social, por exemplo, quando se quer verificar, conscientizar um setor inteiro de atividade. Nesse meu período de experiência, eu auxiliei num promo relacionado aí à atividade da construção civil. E qual era a intenção desse promo? Era juntar todos os órgãos de fiscalização do trabalho relacionados aí à construção civil, juntar todos os sindicatos e juntar aí pelo menos as maiores empresas da construção civil de uma determinada região, para promover reuniões de conscientização e verificar aí o que poderia ser realizado, modificado, sugestões de melhoria, para todo mundo evoluir nesse setor e trazer aí um pouco mais de segurança, principalmente com relação ao meio ambiente do trabalho. Então ele é algo mais amplo, que tem um escopo mais amplo, e não é puramente uma investigação propriamente dita. Ele é mais de conscientização, e depois que se promoveu todas essas medidas,
Caso não se tenha enxergado aí uma efetiva melhora nisso, poderá sim, né, ser determinada então a abertura de investigação contra todas as empresas do setor, e aí vai se verificar aí se houve uma adequação ou não, né, se a conscientização foi efetiva ou não, né, aí poderá correr disso. Mas durante o PA Promo, esse mais, o objetivo vai ser mais de conscientização praticamente, pelo menos naqueles que eu atuei sempre foi assim. Existe também o PAJ ou PA-PAG, né? Dependendo da região aí, os servidores chamam até de forma diferente, PAJ ou PAG, né? O PA-PAG, ele é um procedimento administrativo de acompanhamento judicial. Ele é basicamente um espelho de uma ação judicial. Não quer dizer que ele vai refletir exatamente, vai ter todos os atos do processo judicial no processo administrativo. O que é que acontece? Quando o Ministério Público do Trabalho tem que entrar com uma ação, ele instaura esse PAJ para ir acompanhando o andamento do processo judicial. Então o processo judicial está lá no Poder Judiciário, né, no andamento normal, mas dentro do Ministério Público do Trabalho tem um outro procedimento administrativo que vai ser concluído de tempos em tempos para verificar o andamento processual, o que pode ser feito para agilizar esse procedimento. De repente aí muitas vezes acontece de não conseguir identificar aí o endereço de uma testemunha, por exemplo. Nesse PAJ vai ser os despachos do Ministério Público do Trabalho, do Procurador do Trabalho, para fazer pesquisas nos bancos de dados disponíveis em busca do endereço do trabalhador ou até mesmo da empresa, muitas vezes, né, dos sócios da empresa. Todos os atos administrativos vão ocorrer dentro desse PAJ. E ele pode aí, depois que já foi feita a execução do processo judicial ou foi feito um acordo, poderá ser feito atos administrativos no PAJ justamente para verificar, né, se há o cumprimento daquela condenação ou daquele acordo. Então você pode receber notificações de um PA-PAJ, por exemplo, né, e ele está sempre vinculado então a um processo judicial. Outro procedimento aí que pode aparecer aí é a ANF. A ANF geralmente é como uma denúncia vai entrar dentro do MPT. Um trabalhador fez uma denúncia, se cadastra numa ANF. Basicamente é isso. E aí vai ser feita a conclusão. E a ANF aí ela tem alguns prazos para que sejam realizados os atos. A ANF ela tem uma duração inicial de 30 dias e ela pode ser prorrogada aí até 90 dias, enquanto NF. E aí ela pode evoluir para um PP ou para um IC, se ela não for arquivada. O que seria o PP? Né? O PP seria um procedimento preparatório. Então, digamos que foi feita a denúncia, foi instaurada a NF, que é a notícia de fato, e foi o procurador. O procurador entendeu que, olha, não sei ainda, não consegui delinear bem o objeto ou quem está sendo denunciado nessa denúncia. Então eu vou precisar adotar algumas medidas administrativas para tentar buscar delinear isso, né? Descobrir realmente o que foi realmente denunciado ou quem foi realmente a empresa denunciada, quem é o sujeito que está sendo denunciado. Mas o que acontece? Ou a pessoa, o procurador, pode transformar em PP, né? Ou ele pode deixar o prazo todo correr. Quando chegou lá no final do prazo da NF, ainda não consegui entender bem qual foi o objeto denunciado ou quem é o denunciado. Eu posso transformar então em procedimento preparatório, que tem o mesmo objetivo, só que aí tem um prazo aí de duração de 90 dias, prorrogáveis por mais uma vez, né, pelo prazo de 90 dias. Então a NF pode evoluir aí para um PP, que basicamente vai ter as mesmas características da NF, né, muda pouca coisa, e encerrando o prazo de PP, ela vai ser arquivada ou vai ser transformada em IC, que é o inquérito civil, que eu acho que é o que é de conhecimento da grande maioria, né, que é o inquérito civil. E aí sim, o inquérito civil, teoricamente, já tem delineado qual é o objeto e quem é o denunciado. E aí tu vai apurar realmente se aquilo lá está acontecendo ou não, a veracidade daqueles fatos denunciados. E são esses atos que são realizados dentro de um inquérito civil na grande maioria das vezes. Outro procedimento então que pode surgir aí são procedimentos antigos, né? Denominações muito antigas que hoje em dia não se utiliza tanto. Mas como foi firmado o TAC enquanto esses procedimentos antigos, o sistema não comportou aí uma alteração desses procedimentos. Na minha experiência, né, nessa minha trajetória, a gente passa muito por PIs, que são geralmente procedimentos onde já tem um TAC firmado, e aí se fica verificando se há o cumprimento ou não, se negocia talvez eventuais multas
que sejam devidas, né, nesses PIs, mas eles são então procedimentos bem antigos, mas que basicamente estão vinculados a TACs firmados. Dificilmente vai ter um PI aí que não tenha um TAC firmado, ou um acordo, geralmente um TAC, né? Realmente vai ser isso. Espero que tenham gostado do conteúdo e já te peço aí para, né, porque foi um conteúdo bem denso, apesar de ser não ter um script propriamente dito. Eu acho que foi um conteúdo bem denso, tem bastante dica aí dentro. Então eu acho que vale aí um like nesse vídeo, e se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe, manda para teu amigo, para o teu colega advogado, compartilhe então esse vídeo, que talvez possa ser aí uma luz para que ele possa cumprir essa tarefa aí satisfatoriamente. Então, muito obrigado, sucesso, tchau!